Pi vocês, pi lembram, pi dá, pi língua, pi dô, p. Lembram disso? Brincadeira de criança, 40, 50, 60 anos atrás. Não sei se as crianças de hoje brincam com a língua do p, não é? Cada palavra a gente põe um p antes dela, né? Era uma coisa divertida para nós naqueles tempos, né? Fazemos esse tipo de brincadeira, e é difícil porque chega um ponto que a gente esquece de colocar o P no meio das frases, por causa disso que eu falei pequenininho e devagar, porque acho que hoje eu não conseguiria falar como falava no tempo de criança. Essas coisas lembram enigmas, lembram dificuldades que podemos criar para ser entendido. Eu creio que quem inventou a língua do P, não sei quem foi, não conheço o registro histórico disso, é tão velho que eu não sei quem foi que inventou essa famosa língua do P, na nossa língua portuguesa aqui do Brasil, pelo menos, não é? Mas ela tinha essa ideia de causar alguma dificuldade e estranheza. O texto bíblico que nós vamos ler agora fala de alguma coisa que para alguns é um entendimento de dificuldade ou estranheza. Então eu convido você para abrir sua Bíblia no Evangelho segundo narrado por Marcos, capítulo 4. Se você não trouxe sua Bíblia, o primeiro texto pelo menos está na capa do boletim, mas eu não vou ficar só no texto da capa do boletim. Quem assistiu às transmissões essa semana, eu falei que não ia caber tudo que eu tinha que ler nas Escrituras, mas vamos começar com o texto que está na capa do boletim e certamente aí na tela também, porque o presbítero Marcelo preparou isto para quem está assistindo ao vivo. Marcos 4, versículo 1 ao versículo 9. Então diz a palavra do Senhor assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Já oramos, já cantamos, pedindo orientação de Deus, e agora nós olhamos as Escrituras. Há uma das coisas belíssimas nas Escrituras, no ensino de Jesus, é o ensino por parábolas. Durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, irmãos, eu estive no mesmo caminho daqueles que entendem que quando o Senhor Jesus Cristo falava por parábolas, Ele tinha por finalidade trazer um ensino que somente aqueles que tinham a capacidade da parte de Deus podiam conhecer. Isso nós encontramos, por exemplo, na explicação que se encontra em Mateus capítulo 13, uma passagem paralela a esta de Marcos aqui, e enquanto Marcos, o que eu vou ler em Mateus 13, está nos versículos 33 e 34 do capítulo 4, eu vou ler lá no capítulo 13 de Mateus, versículo 34 e 35, onde Mateus conta um pouquinho mais, ele fala de outra coisa que Jesus disse, acrescentando ao que Marcos registra. Leio, Mateus 13, 34 e 35. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Asaf, num salmo: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Abrirei minha boca por parábolas. O que é uma parábola, meu irmão? Eu creio que qualquer crente, qualquer pessoa que frequente uma igreja com um pouquinho de tempo já sabe o que é uma parábola. Uma parábola é a aplicação, é o uso de uma cena cotidiana, alguma coisa que está ao alcance dos olhos, é o conhecimento das pessoas que estão ouvindo, para ensinar algo.
Então é o uso de alguma coisa que é uma ilustração. Eu lembro que quando eu fiz o meu curso no seminário, o meu professor de pregação, falando sobre sermões, etc., ele dizia que os sermões tinham que ser iluminados por ilustrações. Não é? Esse era o termo que eu aprendi lá do meu professor, lá no final da década de 70, começo de 80 do século passado. Não é? Então ele dizia que devíamos ter, mas dizia que como qualquer janela, ela não podia ser nem imensa demais, nem pequena demais. Ela não podia ser tão pequenininha que não iluminasse o ambiente, nem deveria ser imenso, viu, dona arquiteta? É desse jeito, não podia ser imenso demais que acabasse por tirando a razão do próprio ambiente em que estava. Nós temos aqui nesta igreja essa beleza dessas janelas enormes aqui. Então eu dizia que a ilustração tem essa finalidade, e ela não pode ser tão grande que você só lembra da ilustração e não lembra da mensagem. E o que muitas vezes acontece com histórias fantásticas contadas de púlpito, e que você lembra, o pastor contou uma história, eu ri tanto, eu guardei tanto aquilo, mas sobre o que ele pregou? Não lembro, mas a história era muito engraçada. Não pode ser uma janela tão grande deste jeito as ilustrações. Parábolas são ilustrações, portanto. Durante uma boa parte de minha vida, eu entendi que o uso de parábolas era como enigmas, eram como o uso da língua do P, era como o uso de palavras estrangeiras. Eu tenho uma dificuldade com palavras estrangeiras. Se você quer ver uma coisa que me deixa muito triste, é quando as pessoas começam a citar francês, latim, até algumas coisas da língua inglesa, que eu fico totalmente sem entender o que estão falando aí neste grupo. Quando não usam alemão e russo, né? Aí a coisa fica muito mais complicada ainda para nós. A vingança do pastor é usar grego e hebraico, né, Pablo? Nós, quando falamos grego e hebraico, você fica aí olhando, você nem sabe se ele está falando certo, porque quem conhece grego e hebraico, muito difícil de conhecer. Mas eu sempre pensei nisso, parábolas eram um meio que Jesus contava as coisas para que as pessoas não entendessem. Depois de um certo tempo, eu parei de pensar assim. Eu creio que o objetivo de Jesus, ao usar as parábolas, é o objetivo de fazer com que a sua mensagem fosse entendida o melhor possível, e que ninguém tenha a desculpa de um dia chegar diante de Deus e falar: entendi nada, Senhor, eu não me converti porque eu não entendi nada, era grego para mim, né, como se costuma dizer nos dias de hoje, era uma coisa muito obscura, falavam filosofia, eram questões assim que eu não conheço quem fala sobre isso, eu não consigo entender em absoluto aquilo que foi ensinado. O ensino do Senhor Jesus, por parábolas, tem o objetivo de tornar o ensino de Deus tão claro que ninguém tenha desculpa diante do Senhor de dizer: não dava para entender, não dava para entender. Tem um pastor muito amigo, ele conta essa história em público muitas vezes, então eu não tenho problema nenhum em citar aqui de púlpito o reverendo Elias Medeiros. E o reverendo Elias é genro do reverendo Francisco Leonardo, um missionário holandês, um homem de muita cultura, maravilhoso professor, reverendo Francisco Leonardo. E o reverendo Elias Medeiros casou-se com a filha do reverendo Francisco, que foi ser missionário no interior, se eu não me engano, do Amazonas. Foi na Amazônia, mas eu não me lembro, acho que é do Amazonas mesmo. E um dia o reverendo Francisco Leonardo foi visitar o casalzinho novo, depois de casado, a primeira visita que recebe do sogro. E ele, que tinha sido aluno do reverendo Francisco, disse assim: vou preparar um sermão para fazer jus ao meu ensino, do meu professor no seminário. E preparou aquele sermão, né? E o reverendo Elias conta que ele pregou aquele sermão com uma alegria, todo estruturado, todo pensado e tal, e fez aquele sermão maravilhoso. E depois em casa, no jantar, depois do culto, ele perguntou para o seu sogro e ex-mentor, ex-professor, e fala: então, reverendo, preguei bem? E o reverendo Francisco Leonardo, quem o conheceu já deve até imaginar a cena, eu conheci muito. Ele virou para ele e falou assim: comida de girafa para ovelhas. O que você fez foi inalcançável para quem estava escutando. Comida de girafa para ovelhas. Então, quando nós falamos, nós temos que falar num linguajar que seja alcançado, que seja acessível às pessoas, e não num linguajar que as pessoas não consigam entender o que nós estamos falando. É isso que Jesus faz ao pregar por parábolas.
A primeira parábola relatada nos evangelhos é a parábola do semeador. Essa é uma parábola especial, é muito cara para nós, porque mesmo nós que vivemos em cidade grande, nós somos criados aqui na grande São Paulo, como é o meu caso, não tem dificuldade de visualizar o que Jesus está falando. Claro que quem é do campo sabe mais, se bem que nos dias de hoje nós não vemos mais semeador semeando como no tempo de Jesus. Hoje são equipamentos todos mecânicos, o Brasil inteiro está lotado desses equipamentos, mas não é difícil você olhar e pensar numa pessoa caminhando num campo que já deveria ter sido aberto de alguma maneira, provavelmente por um tipo qualquer de sistema que puxado por animais, naquela época só podia ser, mas às vezes era feito na própria mão também, e agora ali aberto ele passa, e eu sempre imagino alguém com um bornal, uma sacola pendurada do lado, e pegando sementes e lançando as sementes para depois vir e fechar o local que estava semeando. Não é difícil nós visualizarmos isso, não é difícil lembrar, entender o que é semente. Difícil? Será que existe alguém que não saiba o que é uma semente? Será que é possível? Será que é possível nós não olharmos este ensino que foi lido aqui e não conseguimos visualizar tudo o que está ali exposto? O semeador semeando, não é? Espalhando a semente. Será que é tão difícil para alguém que estava ouvindo a palavra do Senhor Deus entender que havia por ali uma lição importante por trás de tudo? Os adeptos do entendimento de que a parábola é um mistério, contado como mistério escondido, pode dizer, não, ele falou isso e ninguém sabia que ele estava se referindo à pregação da palavra. E como diz os evangelhos, todos eles, Mateus, Marcos, aqui nós lemos também, e Lucas também cita isso, João, então quando ele fala sobre a questão, diz que ele explicava para os seus discípulos, não é? Mas por que explicar alguma coisa que me parece ser tão clara? Será que há alguma dificuldade de entender que o que ele está falando é da palavra sendo anunciada? Se você lembrar, no Antigo Testamento já havia referências a esse tipo de coisa, da semente e do espalhar a palavra do Senhor Deus. Uma das passagens belas que nós encontramos no Antigo Testamento diz: lança o teu pão sobre as águas, porque no devido tempo você vai receber. Essa ideia de lançar semente ou alguma coisa e depois receber de volta, era muito claro na mente do judeu, do dia a dia, mesmo do morador em Jerusalém. Nós não estamos em Jerusalém aqui, mas mesmo que fosse o morador de uma grande cidade, isso não devia ser absolutamente nenhum mistério de entender o que estava acontecendo. Mas o Senhor Jesus, ele ensina, e depois os seus discípulos ficam com ele e interrogaram, como diz aí o versículo 10, e aqui eu vou continuar a leitura, como eu disse. Se você tiver a sua Bíblia eletrônica ou impressa, aí continue a ler comigo, Marcos capítulo 4, do versículo 10 em diante. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essas parábolas, e como compreendeis todas as parábolas? E ele começa a explicar. Essa expressão que nós encontramos aqui, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, é que gera esta ideia de que as parábolas sempre são para complicar e não para facilitar. Eu sinceramente, irmãos, continuo na minha convicção pessoal que a parábola não tem o objetivo complicar. A parábola é um ensino claro de Deus, mas que o coração do ser humano complica muito e muito. Há um mistério para muitas pessoas quando Moisés vai falar com o faraó, e a Bíblia diz que o que Moisés falou para o faraó foi muito claro, foi muito simples, muito direto. Deixa meu povo ir, basicamente é isto. Deixa o meu povo ir para que vá adorar o Senhor, deixa o meu povo ir. Deus mandou eu vir falar para você, faraó, deixa o meu povo ir. É uma mensagem clara, não tem muita coisa para discutir. E a Bíblia diz assim: Deus endureceu o coração de faraó.
Aquela expressão Deus endureceu o coração de Faraó é um problema para muita gente. Crê em predestinação, não crê em predestinação, crê em eleição, não crê em eleição, alguma coisa muito dura, porque aos nossos olhos, numa primeira leitura, é muito simples. O Senhor Deus impediu Faraó de crer. Faraó podia até se converter, mas Deus falou não, e Deus tornou um coração de pedra o coração de Faraó. Eu tenho uma opinião também diferente, de acordo com as próprias Escrituras. Eu entendo de outra maneira isto, não sou o único que pensa assim. Eu creio que a palavra de Deus, a palavra do Senhor Deus, ela é anunciada, e no coração preparado pelo Senhor, arado pelo Senhor, ela encontra boa guarita. Quando ela é anunciada a um coração que não é preparado por Deus, ela produz endurecimento. Eu já usei essa ilustração aqui, afinal de contas, aqui nesta igreja, eu já fiz uma série de sermões em Mateus. O que eu estou falando, eu já disse quando nós passamos pelo mesmo episódio lá em Mateus, mas já faz mais de ano, então os irmãos vão ser relembrados disso. A minha lembrança sempre é de você pegar pó de gesso e jogar água nele. A água normalmente é alguma coisa que amolece as coisas, normalmente uma boa parte das coisas. É claro que tem coisa que é insolúvel, mas nós temos a água como um efeito de solubilidade. Se você está com farinha e colocar água, vai colocando água, ela vai virando uma coisa cada vez mais mole. E também, já que eu falei na língua do P, a gente fazia papagaio e a gente colava o papagaio com farinha e água, cola de farinha. Você pode não saber o que é isso, mas quem está com uns cabelinhos brancos aí sabe do que eu estou falando, dessa cola de farinha que a gente usava com água. Mas se você pegar água e jogar no gesso, ele endurece. Ele não só endurece, ele esquenta. Aquilo produz uma reação química e que esquenta. Toda vez que eu conto isso, eu lembro o dia que eu comprei um brinquedinho para os meus filhos, ou eles ganharam, não, eu comprei mesmo. Eram umas forminhas de uns personagens de quadrinhos, e vinha junto o gesso, e misturava e punha na forminha, e esperava secar para depois pintar. Quase todo pai já comprou esse tipo de coisa para os seus filhos, ou alguma criança já ganhou isso, não é? Mas eu lembro que na embalagem estava escrito assim: cuidado quando misturar e colocar o gesso na forma, porque a forma fica quente. Como fica quente? Você joga água no cal, num pó e fica quente, é uma reação química, não é? Não vou dar aula de química aqui, quem sou eu para me arriscar a falar sobre isso, mas é esta a realidade. A palavra de Deus, num coração que não está preparado pelo Senhor, ela endurece. Como Deus endureceu o coração de Faraó então? Com a sua palavra. E se você tem dúvidas sobre isso, você leia o último versículo do profeta Oséias. Quando Oséias termina o seu livro, o último versículo, ele diz assim que a lei, a palavra, é um solo firme para nós, que Deus nos dá. Alguns nele andarão e outros nesta mesma pedra escorregarão. Daí a citação onde Pablo estava usando isso no estudo que foi feito aqui para casais. Então nós estamos lembrando que o Senhor Jesus Cristo, ora é pedra fundamental e ora é pedra de tropeço. Como assim? Como assim? Vamos olhar o primeiro exemplo. Lá está a primeira história, a primeira parte, e eu vou me dar a liberdade de andar alguns domingos com você em cada um desses etapas. Você vai falar: pastor, mas não tem novidade. Não tem mesmo, mas eu vou me dar a liberdade de cada domingo falar sobre de um tipo de semente. Aliás, a semente é sempre a mesma, perdoe, é um tipo de solo diante do lançamento da semente. Então nós temos a primeira história no versículo 4 de Marcos: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. A explicação está no versículo 15. Jesus Cristo explica isso para os discípulos no versículo 15 aqui de Marcos 4. São estes os da beira do caminho. Quais são os da beira do caminho? Onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. A Bíblia dá ao adversário de Deus, o grande adversário de Deus, diversos nomes. Nós encontramos diversas referências, muitas vezes tiradas da cultura,
ou de alguma característica do adversário de Deus. Assim nós temos demônio, assim nós temos diabo, assim nós temos Satanás, até Beelzebu, que era um nome dado a Baal, já falei sobre isso em sermão recente, não é? São nomes diferentes dados ao grande adversário do Senhor. Satanás é um dos mais conhecidos, mas a palavra Satanás não é um nome próprio. A palavra Satanás no grego significa inimigo, adversário. Portanto, no Novo Testamento a palavra Satanás pode ter aplicações diferentes. É claro que ela é a qualidade maior do diabo, do inimigo de Deus, não é? Diabo acusador, mas aqui nós estamos olhando a palavra Satanás, que aparece no texto. Mas ao deparar com isso e estudar isso, algumas coisas foram levantadas. Nós temos uma espécie de um dicionário analítico, existe para o estudo do grego, nós temos um dicionário, e é interessante que lá naquele dicionário, quando fala sobre o uso de Satanás, ele fala, talvez, nos textos aqui que se referem à parábola do semeador, esteja se referindo ao diabo mesmo. E eu fiquei pensando, por que o estudioso fala talvez? Porque na verdade esse adversário, Satanás que está aqui, procure entender o que eu estou dizendo, tá bem? Pode ser até mesmo você mesmo. Eu, o diabo? Que é isso, pastor? Aí você desliga a televisão agora, ou você vai se levantar e sair da igreja. Essa é uma ofensa muito grave. Mas pense na palavra adversário como aquelas coisas que são contrárias ao Senhor Deus. Lembre do texto de Jeremias 17, aonde o profeta fala em nome do Senhor, o coração é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Pense no pecado que está em você, a sua cobiça, a sua concupiscência, que é cobiça de certa maneira, a sua vaidade, o seu orgulho. Todos estes, entendam o que eu estou falando, são Satanás diante da palavra de Deus, são adversários, são inimigos da palavra de Deus. Eu digo sempre que a mensagem do Evangelho é uma mensagem tão bela, eu não consigo entender a oposição à mensagem do Evangelho. O que é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é você está perdido, condenado, e Deus gratuitamente providencia a sua salvação. Ora, meu irmão e minha irmã, meu ouvinte, se não é meu irmão e minha irmã, não se converteu ainda, existe alguma coisa melhor do que isso? Você às vezes não compra alguma coisa em algum lugar porque vem coisa grátis junto, e de graça não é nada, porque na verdade você está pagando aquilo, não existe refeição gratuita, diz o meio empresarial, e a verdade é esta. Então você compra lá porque grátis, vem um passe para não sei aonde, ou vem uma bijuteria qualquer, e grátis, mas você sabe, no fundo, você é inteligente, você sabe que ninguém está dando nada, alguém está ganhando em cima daquilo. Mas quando nós escutamos a mensagem do Evangelho, é uma mensagem da graça, é só bênção, é certeza de salvação, de vida eterna, de existência com qualidade, de delícias, de afastar de você o choro, o ranger de dentes, a inimizade, a oposição, as notícias ruins, as dores de dente, a necessidade de fazer cirurgia nos olhos, tingir cabelo, qualquer coisa, é melhor do que tudo. Deus te oferece algo maravilhoso de graça. Por que o coração humano rejeita esta mensagem tão maravilhosa? Adversário. A gente põe culpa no diabo, e Satanás, está lá o nome, é melhor ainda, um ser único. Mas eu creio firmemente que não se trata apenas de um ser angelical maligno, um anjo caído, o diabo.
Eu creio que o adversário que temos na nossa vida, claro que o diabo é o adversário, eu não estou dizendo que Satanás não é o diabo, não me entendo assim, mas eu fico pensando que a oposição, a inimizade contra Deus vem de nós mesmos. A Bíblia fala isso tantas e tantas vezes. Quando Paulo trata da questão de pecado, ele falou assim, mas eu estava cumprindo a lei até que eu encontrei não cobiçarás. E eu percebi como isso dentro de mim é uma oposição enorme. E a cobiça crescendo, ela vira pecado. Não é o diabo que me faz pecar, sou eu que peco. Senão no dia do juízo final, você pode ter certeza que na cadeirinha ali sentado do réu só teria um personagem. Só teria um personagem. No dia do juízo final, Deus ia condenar o diabo. É claro, ele que é o causador de tudo. Você não tem nenhuma responsabilidade. O faraó não tem responsabilidade. Você também não. É o diabo. E as pessoas põem culpa no diabo. Anos atrás, muitos anos para trás, eu lembro de um fato ocorrido no Rio de Janeiro, onde um zelador matou uma menina, moradora do condomínio, e a jogou numa cisterna, lá no próprio condomínio. E depois, quando foi preso, descoberto que foi essa pessoa que tinha feito aquele crime terrível, as entrevistas e a defesa dele não fui eu. O diabo me possuiu, eu fiz isso. Foi o diabo que fez. E eu lembro que na época isso repercutiu aí nos meios de comunicação sobre essa explicação dele por que ele tinha feito. Foi o diabo que fez. Satanás tomou conta da minha vida e foi o diabo que fez. Ora, meu irmão, quem comete o pecado é você. E quem é culpado pelo pecado é você. Então, quando fala aqui da semente que é semeada na beira do caminho e é solo rochoso, e ela então nem fica, ela está falando do adversário de Deus. Está falando do diabo, mas não pensa assim, o demônio, daquele jeitinho que a gente imagina, né? Chifre, não sei porquê, rabo pontudo, também não sei porquê, casco de bode, também não sei porquê, cheiro de enxofre, coisa feia, né? A Bíblia diz que ele é anjo de luz, mas essa é a figura que a gente fala do diabo, uma coisa bem feiona, ele vindo assim e pegando a palavra de dentro do coração da pessoa e tirando, pegando a palavra e tirando. Ah, não, aqui então eu estou com um comentador que fala, talvez seja o diabo, mas é tudo aquilo que é adversário de Deus que impede que a palavra fique no seu coração. É o seu orgulho, que não aceita a primeira constatação do plano da salvação, da ação do plano de salvação na sua vida, que é o reconhecimento que você é pecador. Você já reconheceu algum dia que você é pecador, que você é um solo duro? Você reconheceu que o problema é você mesmo? Você que é rebelde? Você já reconheceu alguma vez na vida que em você não há capacidade plena? Ou pior, você acha que você aceitou Jesus porque você é uma pessoa maravilhosa, um terreno maravilhoso? É isso que você pensa? Morei vários anos no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados. Uma terra maravilhosa. Quando mudei para lá, aquilo era lindo. Na época de frio é trigo plantado. Não se planta mais trigo naquela região, eu lamento. É a coisa mais linda que tinha. Quando estava crescendo, um verde maravilhoso, o vento bate e lá é tudo muito plano, então você via aquelas ondas assim no trigal. Era lindíssimo. Depois vai ficando maduro, vai ficando dourado. E é uma coisa lindíssima. Você vê aquela plantação de trigo. Eu ainda tive o privilégio, logo que mudei para lá, de voltando numa reunião de presbitério, numa cidade perto, tinha lá uma colheitadeira. Eu pedi para parar, falei, não, eu sou paulista, nunca vi isso. Falei para o cara lá da colheitadeira, posso dar uma volta aí em cima? E o cara deixou. E os sul-mato-grossenses estavam comigo, subiram também, porque eles também nunca tinham andado, mas eu, cara de pau, pedi, né? E que coisa linda você entrar no meio do trigal. Mas meu pai contava de uma história. Meu pai ia muito para lá, não é? Os nossos pais iam muito para lá. O pai do presbítero Marcelo e o meu eram muito amigos, iam para lá. Aliás, o pai dele é de lá. E iam muito para lá. Meu pai conta que uma vez ele foi num cartório e a terra é a terra vermelha. A terra vermelha é uma terra muito ácida. É o mesmo manchão vermelho que tem lá na região do norte do Paraná e vai para lá, né? Os pés vermelhos, como a gente fala da turma que anda para aqueles lugares. É uma terra muito ácida, só dava barba de bode.
E meu pai disse que ele escutou de 2 pessoas conversando com ele, foi tratar de assuntos lá do hospital que ele tomava conta, mas ele escutou 2 pessoas conversando, e eu falei: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu estou aqui passando os gaúchos para trás. Estava vendendo a terra dele, de terra de barba de bode, não valia nada a terra no Mato Grosso do Sul, porque era ácida. E meu pai dizia, depois eu ia para lá e aqueles tratores tombando a terra e preparando a terra, e equilibrando a terra com calcário, tirando a acidez. E é uma região produtora maravilhosa. Como eu disse, trigo não se planta mais lá, pelo menos em extensões grandes, mas nós temos milho, nós temos soja, tem demais. Infelizmente, para mim, cana entrou também naquela região, mas é uma terra muito produtiva, porque foi bem preparado. O nosso coração é um coração, uma terra ácida, é uma terra dura, é o beira do caminho que não está preparado. Cobiça, nossa desatenção, as coisas que nós valorizamos na vida, faz com que a palavra de Deus caia e não fique nada. Nada fica. Esse é o coração empedernido, é o nosso coração. É a terra morta. Eu vou voltar a falar sobre isso em outro sermão, mas é a terra morta, como diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, meu irmão, minha irmã, quando você escuta a história da parábola, o semeador, nós não temos dúvida de quem é neste caso. O semeador por excelência é Jesus. É claro que hoje, quando você prega a palavra, você é semeador, mas aqui nós estamos vendo Senhor Jesus. Lembrem o contexto de Marcos que nós temos meditado? Jesus está falando, está ensinando, não é? E o que está acontecendo? Enquanto Jesus está falando, está ensinando, pessoas estão criticando, não recebendo e ainda atribuindo a mensagem de Jesus ao inimigo, ao diabo, a Satanás, a Beelzebu é o termo que eles usam. Coração duro, coração que não percebe a maravilha da graça. Daí os textos que eu usei aqui na liturgia, o hino que nós cantamos, aquilo que o Pablo falou na oração, uma mensagem tão maravilhosa de salvação. O Senhor te ama e Ele quer te resgatar, te dar vida eterna. Mas o coração duro é um solo rochoso, é uma palavra que recebe um solo duro, e ali nada fica em absoluto. E é isso que acontece no nosso viver. As aves do nosso pecado, provavelmente atiçadas por Satanás, eu acredito que seria uma boa interpretação. Mas cobiça, desprezo ou menosprezo são 2 coisas terríveis, parecidas mas não iguais. A nossa maldade, as nossas desculpas. Lembra? O Senhor chega a Adão e fala: o que você fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, que é isso? Serpente. Isso é solo duro, sempre pondo a culpa no outro. Eu não creio que Satanás tenha nada de qualidade, não acredito. Nós dizemos isso, não tem. E eu acredito que é porque ele sabia que não adiantava mentir para Deus, né? Então não é que ele é uma pessoa digna, não é, né? Mas o diabo, a serpente ficou quieta, né? Porque que desculpa que eu vou dar? Não adianta dar desculpa para Deus, né? Então eu creio que mais que é isso, que qualquer outra coisa de integridade que o diabo não tem. Mas nós somos assim, Adão e Eva. A mulher que o Senhor me deu, o culpado é o Senhor, quem mandou me dar a mulher? A mulher? Não, serpente, foi ela que falou, culpa dela. E assim nós fazemos. Pecador, que é isso, pastor? Esse sermão aí é bom para fulano de tal, cicrana, tomara que escute, porque é uma pessoa ruim. Eita, que coisa ruim. E nós não reconhecemos que a palavra é para nosso coração.
é para a nossa salvação, para o nosso resgate. Corações duros. Sobre isso eu vou te ouvir outra vez. É interessante isso, viu, pastor? Mas outra hora eu escuto. Um rei falou uma coisa parecida para o apóstolo Paulo uma ocasião lá atrás. Sobre isso, interessante. Te escuto outra hora. Nós não sabemos se existe outra hora para nenhum de nós. Corações duros, corações que recebem do semeador a santa palavra e a rejeitam. Como é que é você no seu coração diante do que Deus tem falado para você? Você tem tratado com carinho como privilégio ouvir a palavra de Deus? Eu não estou julgando sua salvação, ouvinte. Se você é meu irmão e minha irmã, eu não estou julgando nada, porque é claro que sendo meu irmão e minha irmã você é salvo. Mas quem está me ouvindo, não sei, eu não conheço o coração de ninguém, mal conheço o meu e muito mal mesmo eu conheço o meu coração, segundo as Escrituras. Mas como você tem tratado a palavra que é lançada sobre você, os ensinos do Senhor? Como um solo permeável? Como um solo preparado? Vou falar sobre isso futuramente, mas não é difícil você adivinhar ou lembrar o que significa adivinhar, não, lembrar o que significa. Você tem acolhido esta palavra como aquela vala aberta, recebe a semente e depois fecha, para vindo a chuvinha maravilhosa que Deus dá, tudo Deus, né? Semente vem de Deus, o semeador é Deus, o solo Deus prepara, mas foi Ele que fez também, a chuva Ele que manda, para que aquilo produza. Você tem acolhido com alegria a palavra do Senhor, ainda quando ela vem, ainda que ela venha como exortação, como chamando a sua atenção, mas você tem acolhido com alegria, porque é prova da misericórdia de Deus, que está querendo produzir em você algo maravilhoso. Olhe para as Escrituras, não apenas como uma coisa maravilhosa, um livro com ensinos legais. Olhe para as Escrituras como palavra do seu Senhor, suficiente. Muito pastor deve estar reafirmando essa história da suficiência das Escrituras esses dias, diante do que nós andamos escutando por aí. É suficiente, sim. Completamente suficiente. Ela não carece de substituições. É claro que você sabe que há diversas coisas aplicadas em épocas diferentes, algumas vezes isso é tão claro e explícito, outras vezes não é, mas dá para entender perfeitamente. Mas é suficiente. Você tem acolhido a palavra de Deus, ou você tem ido atrás de filosofias, desculpas, caminhos lindos? Há muita filosofia linda pelo mundo afora, há mesmo, eu sei disso. Há muitas frases maravilhosas, ditas por pessoas diferentes. Poderia citar aqui no púlpito várias frases de pessoas diferentes, não compromissadas com Deus, mas maravilhosas, aplicáveis na nossa vida, sem dúvida nenhuma. Mas é esta palavra que Deus dá, e que é a santa semente de Deus, lançada no meu coração, para produzir o devido fruto maravilhoso que Deus tem operado. É importante para você? Tem sido acolhida por você com carinho e com relevância? Ou há algo de solo duro na sua vida? Preste atenção. Preste atenção. O semeador saiu a semear. O semeador por excelência é Jesus. A semente, a palavra do Senhor. O solo, você e eu. Aquilo que é produzido, então cabe a você agora ouvir e entender e examinar a si mesmo para ver como tem recebido esta palavra de Deus. Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Vamos orar.
Querido Deus, nós agradecemos muito pelo amor do Senhor, que o Senhor tem nos amado. Agradecemos muito, ó Pai, porque o Senhor tem se revelado a nós de uma maneira tão maravilhosa. O Senhor tem se revelado Criador, o Senhor tem se revelado majestoso, soberano. O Senhor tem se revelado de maneira, ó Pai, que nós só temos que abrir nossos lábios para dar glória. Mas também tem se revelado de uma maneira misericordiosa, fazendo esta obra completa da nossa salvação. E nós agradecemos pela boa paz que temos em nosso coração, Pai, fruto de escutar esta mensagem da salvação. Obrigado pela obra maravilhosa realizada em Jesus. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade e a acolher sempre a Tua palavra com alegria, como privilégio, e a colocar em prática em nosso viver. Tem misericórdia de todos nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Deus.